A paz do Senhor, povo de Deus que está me vendo nesse vídeo, a paz do Senhor, povo de Deus que está me escutando, me ouvindo por este podcast. Eu sou o Eduardo e estamos em um treinamento cujo Espírito Santo colocou no meu coração, que o tema é restaurando o manto apostólico, restaurando o manto profético. Nós vamos estudar e ver biblicamente o que são esses temas, o que são essas coisas, o que é o profético. Nós vamos entender bastante sobre o ministério profético, que tanto o profeta e profeta, tanto se fala em profeta. Nós vamos entender biblicamente o que é esse manto profético, o que é esse ministério profético, e vamos aprender ao longo desse treinamento como se mover nessa atmosfera profética. Algo que eu acho muito importante é como criar, gerar uma atmosfera profética para poder você se mover nela, né? Como você criar uma atmosfera profética para nós podermos se mover nela e usufruirmos de tudo quanto este ministério e esta atmosfera pode nos proporcionar. Eu costumo dizer que aquilo que você identifica, você consegue cuidar, tratar, e aquilo que você sabe fazer, praticar, você consegue usufruir os frutos disso que você tem o conhecimento. Então, nessas aulas, nesse treinamento, eu quero ser bem didático, eu quero trazer explicações coerentes e bíblicas para nós termos uma visão do que realmente é esse manto, e se é para os nossos tempos, e se é para os nossos tempos eu quero viver, como que eu faço para viver, como que eu faço para tramitar nessa atmosfera, se mover nessa atmosfera. Nós estamos transmitindo aqui para minha página do Face, também estará no canal do YouTube e estará em forma de MP3 no podcast. O link depois vai estar aí na descrição. Você que começar a assistir esse treinamento, você precisa da tua Bíblia, precisa de um caderno, caneta, claro, né? Para você fazer suas anotações. E nós vamos orar para que o Espírito Santo nos dê a sabedoria necessária para entendermos tudo que será dito, falado, ensinado, né, nessas aulas, nesse treinamento. Então eu já quero orar ao Senhor. Senhor Deus de poder e de glória, em nome de Jesus, eu clamo neste momento: vem Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Abra o nosso intelecto e derrama da Tua sabedoria. Nos rendemos ao Seu senhorio, nos colocamos debaixo do Teu pastoreio. Não deixe-me, ó Senhor Espírito Santo, falar nada de mim mesmo, e não deixe que eu venha impedir o Teu agir, o Teu mover em nosso meio. Toma frente, a direção desse estudo, e que Teu nome seja louvado, exaltado, enaltecido e engrandecido por intermédio da vida de todos que irão ser tocados, impactados. É a oração que eu te faço em o nome de Jesus.
Jesus. Amém? Eu já quero começar abordando aqui algo bem interessante. Existem 3 tipos de pessoas que a Bíblia afirma. Existe 3 tipos de pessoa que a Bíblia afirma que Deus está constantemente procurando. Deus está procurando por intercessores. A Bíblia diz que Deus está procurando por intercessores. E em Ezequiel 22, 30, está escrito assim: E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Então, Deus está procurando intercessores, pessoas que possam estar se colocando na brecha por cidade, na brecha por família, na brecha por um bairro, na brecha pela nação. Pessoas que estejam intercedendo, buscando a face do Senhor para que o reino se manifeste, como Jesus, ensinou na oração modelo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. Então, Jesus está ensinando a se colocar na brecha como intercessor, para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra, na tua casa, na tua vizinhança, na tua cidade, no governo da tua cidade, no teu estado, no teu país. Mas como disse Ezequiel, que Deus estava procurando, porém ninguém achou, ninguém que tivesse na brecha, ninguém que tivesse na posição, ninguém que tivesse intercedendo, ninguém que tivesse intercedendo. Então nós acabamos de ver aqui que das 3 pessoas que Deus sempre está procurando, intercessores é uma delas. Intercessores é uma delas. Deus também está procurando adoradores. Segunda classe de pessoas que Deus sempre está procurando. Está escrito assim, mas a hora vem e é agora. Presta atenção. Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, o Pai o quê? Procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. A escassez de intercessores destrói a terra. Por não haver intercessores, por não haver pessoas que se coloquem na brecha, por não haver pessoas para edificar os muros, o muro da proteção divina espiritual, por não haver pessoas que queiram trazer a presença do reino, por não haver pessoas que conhecem esse mover profético, que sabem estabelecer o reino, intercedendo, buscando dentro da tua casa, pelo teu bairro,
pela tua cidade, pelo teu estado, pela tua nação, a terra é destruída. É destruída. Enquanto a escassez de adoradores entristece o céu. Deus está procurando intercessores para poder trazer restauração e evitar que a terra seja destruída, e procura adoradores. A escassez de um destrói a terra, enquanto a escassez do outro entristece a Deus. Existe agora outro grupo de pessoas que o próprio Jesus afirma que tem uma grande necessidade, que está escasso e que Deus também está procurando. O próprio Jesus afirma a necessidade de obreiros. A obra do Senhor está faltando obreiros. Na verdade, tem muitos cobreiros, muitos que cobram, muitos que se acham, se autodenominam, muitos que querem apenas o status, mas não o fardo. Muitos querem a posição, mas não querem o preço que se é necessário ser pago para ter aquela posição. Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 9, versículo 38 e 39, ele diz assim, está escrito assim: então disse a seus discípulos, Jesus dizendo, então disse a seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Uau! Então, existem 3 categorias de pessoas, 3 grupos de pessoas que Deus está procurando: intercessores, adoradores e obreiros. Intercessores, adoradores e obreiros. Nós vimos que a escassez de intercessores traz destruição para a terra. A escassez de adoradores leva tristeza para o céu. A escassez de obreiros determina o fracasso da igreja em relação à grande colheita. Quando a igreja deixa de colher, Satanás faz alargando as portas do inferno. Quando a igreja não colhe, Satanás colhe e alarga as portas do inferno e assola a sociedade. Quando a igreja não colhe, Satanás está aí, ceifando, tirando a vida das pessoas e assolando, destruindo a sociedade. Esse treinamento, essas aulas, esse vídeo, esses vídeos que serão postados de restaurando o manto profético, é para que você entenda qual o teu chamado, qual o propósito que Deus tem para com a tua vida, e você descubra as ferramentas que você pode adquirir e como adquirir para que você exerça o teu chamado. Este
treinamento apresenta o clamor que sobrecarregava o coração de Jesus. Tá entendendo? O Espírito Santo tem falado bastante concernente a isso ao meu coração. Mediante ao mundo de necessidades, ele depara com a demanda de obreiros. Pessoas que estão não apenas dispostas, mas legitimamente afinadas com a vontade de Deus para desempenharem o mais nobre serviço a que um ser humano pode se envolver. Pessoas que vão transformar destinos eternos de tantas pessoas. Obreiros da seara do Senhor. Uma importante questão é que a mobilização desse tipo de contingente é precedida por um processo de qualificação que poucos correspondem ou se propõem a se submeter. Isso aqui que é difícil. Jesus desfecha essa conclusão dizendo, que Jesus diz, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas nem todos suportam o processo que é imposto na vida daquele que é chamado, para que ele se torne escolhido, para que ele possa exercer com qualidade a posição de obreiro. Muitos são chamados, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Muitos são chamados, mas nem todos querem ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Nós vamos estar falando sobre a obra do Espírito Santo em nós mais à frente. Uma longa distância entre ser chamado e ser escolhido. Há uma longa distância entre ser chamado e escolhido. A abordagem desse tema se resume em percorrer esse estreito caminho, onde tantos têm fracassado. Por isso que nós vamos estar olhando para a Bíblia e buscar como se edificar. E tem algo pulsando no meu coração que mais à frente será falado, porque muitas pessoas ainda não pegaram essa chave, a chave que faz com que ela permaneça no processo, glorificando, exaltando, enaltecendo, com os olhos na promessa e com o vigor do primeiro amor. Essas chaves serão liberadas, serão ensinadas, e você vai suportar o que tiver que suportar, e você vai exercer aquilo que Deus chamou você para exercer com excelência. Esta afirmativa de Jesus revela um efeito funil, entendeu? A boca é larga, mas a saída é estreitinha, efeito funil. De muitos sobram poucos. Isso mostra como o mundo espiritual impõe um processo de seleção. Ou seja, muitos são chamados, todos são provados, porém poucos são os aprovados. Vou falar de novo. Muitos são chamados, todos que são chamados são provados, porém poucos são os aprovados. Poucos são os que vão até o final. Poucos são os que têm a possibilidade de falar como Paulo falou, que terminou a carreira e guardou a fé. Poucos são, pouquíssimos.
não é de qualquer jeito ou do nosso jeito que vamos caminhar no chamado de Deus. É importante entender que, apesar de nós sermos os chamados, o chamado não é nosso, o chamado é de Deus, não nosso, o chamado é de Deus. Nós somos os chamados, mas o chamado é de Deus. Apesar de tudo que envolve o tratamento de Deus, pessoas chamadas estão diante da maneira mais sublime e significativa de viverem as suas vidas. Aceitar o chamado de Deus significa concordar com a grande realidade que não sabemos a melhor forma de vivermos nossas próprias vidas, mas o Senhor sabe. Nós temos que aceitar que nós não sabemos qual é a melhor forma de vivermos a nossa vida. Temos que parar de querer viver os nossos sonhos e projetos e começar a perguntar ao Senhor Espírito Santo qual é o projeto que Deus tem para a minha vida, qual é o sonho que Deus tem para a minha vida, quais são os propósitos que Deus tem para a minha vida, quais são os desígnios que Deus tem para a minha vida. E o único que sabe te responder a essas perguntas é o nosso amigo Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue colocar essas verdades dentro do nosso espírito e a gente consegue ter direção do que Deus quer para a nossa vida e vivermos no propósito que Ele determinou desde antes da criação do mundo para cada um de nós. Como fazer isso, Eduardo? Vai ser ensinado. Fica conosco, fica ligado. Vamos adiante. Uau! Já sinto a presença do Eterno nesse lugar. A procura de Deus deve se encontrar com a nossa procura. Desta intercessão emerge um genuíno ministério que pode até mesmo afetar toda a geração. Este foi o grande apelo do mais incansável obreiro do reino de Deus. Olha só qual foi o incansável apelo do obreiro chamado Apóstolo Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Uau! 2 Timóteo 2,15. Este treinamento, além de possuir um caráter cirúrgico, irá prover uma radiografia da personalidade sobre um ângulo muito pouco observado, que revelará suas diferenças, suas deficiências básicas e motivacionais, apontando para uma erradicação de tudo aquilo que sustenta os mais graves quadros de reprovação. Você vai enxergar com um olhar clínico, com um olhar cirúrgico, você vai ter a radiografia
na tua frente, te mostrando o que tem levado a maioria dos chamados não se tornarem escolhidos. A maioria daqueles que entram, começam e não conseguem terminar. Você vai ter o olhar, o caráter cirúrgico, a radiografia, o mapa posto em tua frente para que você não cometa os mesmos erros e tenha os passos necessários para você alcançar a posição de obreiro aprovado do Senhor. Amém? Irmãos, fiquem atentos às aulas que serão postadas, que serão ministradas. Fiquem todos na paz do Senhor, compartilhem, comentem, deixe o teu feedback. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, em um nome de Jesus. Escola Profética Unção Sem Limites. Deus abençoe a vossa vida, em um nome de Jesus.